relatório da comissão, o voto da comissão, ipsiliteris, copia, transcreve o parecer do Tribunal de Contas. E ao fazer esse registro, que o relatório da comissão transcreve ipsiliteris, copia na íntegra o parecer prévio do Tribunal de Contas para afirmar e dizer da nulidade do parecer da comissão. Porque lhe falta um dos requisitos de todo e qualquer ato jurídico, a motivação, a fundamentação, sem o qual o ato, nos termos da Constituição Federal, é declarado nulo de pleno direito. Não pode, senhores vereadores, e aqui é para vocês, a comissão repetir todos os apontamentos do TCM e, sem fundamentar, sem motivar, chegar à conclusão diametralmente oposta, concluir pela rejeição das contas. E aí eu indago, por que essa rejeição das contas? Se o relatório traz ipsiliteris o que foi averiguado, o que foi anotado, o que foi apontado pelo TCM. Como pode, senhores vereadores, levar a sério e dizer que a comissão trabalhou e fez um trabalho e apontou uma irregularidade sequer, se ela apenas repetiu o que estava consignado no relatório do TCM, que, frise, foi pela aprovação das contas. E as irregularidades lá constantes, senhor presidente, senhores vereadores, são todas de caráter formal. O próprio relatório, o voto da comissão, aponta isso. Não apontou sequer um dispositivo legal de lei que configure ato doloso de improbidade administrativa, requisito único para a rejeição das contas. Apenas fez referência a descumprimentos de normas regulamentares do TCM, de resoluções, que não têm o condão de catalogar qualquer ato como improbidade administrativa. Pois todos sabem que improbidade administrativa está tratada numa lei federal e, para configurar, depende do dolo específico do agente, de causar lesão, causar o dano ao erário, e não se verifica nessas contas. Ademais, todos os apontamentos do relatório, talvez a comissão, não se sabe a razão, de propósito, não tenha desejado enxergar o óbvio, passou por cima, mas todos os documentos que foram juntados nos TCM e que serviram de base para esclarecer tais pontos diante do TCM foram juntados nos presentes autos, no processo em julgamento aqui, que inclusive não está aqui presente. Eu gostaria, inclusive, Excelência, de ter vista do processo aqui na sessão, para poder manuseá-lo e poder melhor fazer a defesa. É possível ter acesso aos autos agora, nesse momento, Excelência? Os autos está todo com o ex-gestor aí. Todos os autos foi passado para ele, não, doutor. Eu gostaria que o senhor registrasse seu nome, por favor, que o senhor entrou na tribuna sem registrar. Ah, tudo bem. Eu me chamo Manuel Guimarães Nunes, sou advogado constituído pelo prefeito. E, presidente, dando continuidade, eu não posso entender um julgamento de um processo sem que os julgadores a eles tenham acesso, ou sequer a defesa. É obrigação da casa disponibilizar o processo durante o julgamento do mesmo. Isso está sendo tolhido. Se eu quiser manusear o documento agora para provar que, infelizmente, a comissão faltou com a verdade quando disse das irregularidades junto ao IPPN, pois aqui há as provas que talvez tenham sido omitidas de propósito, não foram elementos, não foram apreciados pela comissão. Aqui estão as provas, senhores, da regularidade. O extrato da conta do IPPN, na qual consta todos os repasses e mais. Por favor, plateia, vamos ter paciência e deixar a palavra com o doutor. E mais, consta aqui dos documentos parcelamentos, inclusive, de gestões passadas. Senhor presidente, por uma questão de ordem, eu gostaria, aqui a presidente do PPN está se manifestando em plenário. Isso não pode, isso é falta de respeito. Silêncio a todos, vereador. E vamos aguardar Ô, Excelência, senhor presidente, ela pode usar a tribuna se ela se inscreveu ou se ela pedir. Agora se ficar se manifestando errado, senhor presidente. Ô, Excelência, inclusive eu gostaria de que constasse disso da ata. Constasse da ata que a presidente do IPPN
durante a fala da defesa, se insurge contra documentos oficiais do próprio IPPN. Está fazendo gozação aqui, ela não tem postura. Vereador assim. Manel Maia. Olha, eu gostaria que vamos ter silêncio, porque a gente tem que continuar a ouvir ao advogado. E os vereadores, na hora do seu voto, o senhor se explane, vereadores. Vamos parar. O advogado está... Quem é a defesa daqui? É vocês ou o advogado? Porque está ali o advogado, o ex-gestor, para ele fazer a defesa. Então eu gostaria de vocês deixarem ele fazer a esplanada dele. Então está isso, o advogado para fazer a defesa. Tá ok? Muito obrigado. Continua, por favor, aí, doutor. Silêncio, por favor. Silêncio, plateia, por favor. Peguei, doutor. Eu quero pedir à plateia, porque nós temos que ouvir a defesa do advogado. Então eu quero pedir a cooperação a vocês, que não a gente vai ter que parar. Pedir aí para retirar quem está zoando, quem não está, entendeu? Então vamos ouvir, certo? E deixar que cada um tem que ouvir a defesa. Proceda, doutor. Obrigado, presidente. Então, bem, continuando, eu vou deixar a parte do PPN para ao final da fala, mas vou entrar na defesa. Não sei se os senhores vereadores, como todo, tiveram acesso à defesa final apresentada. Essa defesa foi apresentada no dia 7/4. Eu indago da mesa, então, senhor presidente. Essa defesa foi entregue aos vereadores? A defesa é entregue ao gestor. É ele quem tem que acompanhar, né? Não, o gestor, excelência, entrega a defesa perante a casa, no processo. E a defesa está na comissão, entendeu? A comissão recebeu a defesa. No voto, no relatório da comissão, consta referência à defesa final? A defesa do ex-gestor? Sim, a final, não a prévia. A defesa final, essa aqui que foi... Está até com recibo recebido... Foi apresentada aqui na Câmara, dia 7/4. Doutor, essa defesa está tendo toda aqui nos atos. Não, ela está nos autos, mas os demais vereadores tiveram acesso à defesa? E vamos continuar a proceder. Leia, faça a sua defesa, quem está ouvindo. Entendeu? O senhor pode continuar a sua defesa. Não, é uma questão de ordem, eu só preciso saber se foi apresentado. O senhor continue na sua defesa, depois o senhor vai, procura, tá certo? Dá para o senhor continuar? Dá para o senhor continuar? Dá para o senhor continuar? Se o senhor permitir, eu vou continuar. Então continue. Eu vou continuar. Então, senhores, é impossível ter como sério um processo, ter como justo, ter como escorreto um processo, seja ele judicial ou administrativo, cuja sentença, a decisão, seja exarada, seja proferida antes mesmo da apresentação da defesa final do réu. Isso se chama teatro. Isso se chama faz de conta. Não existe processo, nem aqui, nem lugar do mundo, a não ser em raras exceções e ditaduras, que, Estado apresentar a defesa, o órgão julgador, no caso a comissão, que seria como um juiz, profira sua sentença antes mesmo de ler a defesa final. E fiz essa indagação ao senhor presidente justamente para demonstrar a nulidade do processo. A lógica processual foi invertida. A ordem processual foi invertida, ou seja, a ordem natural das coisas, dos atos jurídicos foi invertida. Não se permite, senhor presidente, sob pena de nulidade, o procedimento aqui em tela, no qual se faz o arremedo de ampla defesa e do contraditório para, simplesmente, não se sabe as razões, ou até se imagina, rejeitar as contas de um gestor, sem que tenha se debruçado previamente sobre todos os argumentos por ele lançado em sua defesa, não só a preliminar, mas principalmente a de mérito.
bem assim em relação aos documentos por ele juntados nos autos. Não há no relatório uma menção sequer sobre os documentos que acompanharam a defesa prévia. Documentos que evidenciam o equívoco do relatório ao considerar irregularidades de natureza formal, ou seja, erros formais, como ato doloso de improbidade administrativa que enseja a rejeição de contas. Indo além, senhor presidente, tem que se registrar aqui, para o conjunto dos vereadores e também para a comunidade, que o senhor prefeito Tiago Venâncio foi apenas intimado em 3 oportunidades. Na apresentação da defesa prévia, que foi apresentada, carreada, recheada de documentos que comprovam o equívoco do relatório, e a certeza, a liquidez e a justiça do parecer prévio do Tribunal de Contas, e de lá para cá, diversos atos foram praticados, salvo engano de memória, foram 8 reuniões da comissão, e nenhuma sequer o ex-prefeito foi intimado para acompanhar o parecer. O IPPN foi intimado para juntar documentos nos autos, juntou, e a dota comissão não abriu prazo para que a parte contrária sobre ele se manifestasse, aqueles documentos do IPPN. Isso, senhor presidente, evidencia claramente a nulidade, pois todos sabem, Michel é testemunha, que já teve processo judicial, já teve processo administrativo aqui, quando se junta qualquer documento novo em um processo, é dever do órgão julgador abrir prazo para que a parte sobre ele se manifeste. Isso não foi oportunizado, motivo pelo qual aponta-se a nulidade. Para mais disso, excelência, tem que ser ainda no caso concreto, que na defesa prévia foi requerida a produção de provas, dentre elas, prova testemunhal e prova pericial contábil. Pois bem, senhores vereadores, para que os senhores tenham noção, Michel, você que já foi vítima de processo administrativo aqui, você tem noção, a comissão acolhe o pedido de produção de prova pericial, não produz a prova e sequer intima parte para que a produza. Mais uma nulidade. Seria obrigação, como de fato é, em qualquer órgão que se digne a julgar contas ou qualquer pessoa, se deferida a prova, o órgão mandar produzi-la. Ou seja, pela contabilidade oficial da Câmara, ou contratando um agente externo para fazer a perícia solicitada e deferida, e que não foi produzida pela comissão. E, portanto, mais uma nulidade, o que macula todo o processo. Ademais, sequer o prefeito foi intimado de tal decisão de deferimento de prova, para que ele pudesse, por si só, produzir tal prova. E aí mais, essa referida prova deveria ter sido produzida antes do relatório final, e não foi pela comissão, e não foi dada a oportunidade ao gestor para produzi-la também, o que gera nulidade. Além disso, excelência, eu gostaria de finalizar a minha parte, que o prefeito também vai fazer uso da palavra, afirmando que qualquer decisão judicial ou administrativa, ela, por imposição legal e imposição constitucional, está lá no artigo 93 da Constituição Federal, reclama, necessita que tal auto seja fundamentado, seja motivado. E o relatório, como dito inicialmente, é apenas mera repetição do parecer prévio do Tribunal de Contas. E aí, bem por isso que no voto divergente, que foi suprimido do Parlamento, o voto divergente de um dos membros da Comissão de Finanças, que foi suprimido, não foi lido para o conjunto do Parlamento, e deveria ter sido, afirma pela nulidade. Como ele não se leu o voto do insigne vereador que divergiu da conclusão da comissão, eu vou rememorar aqui as palavras dele, não são minhas. Atentem para o que diz o vereador. Ademais, o atual processo não respeitou os primados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Uma vez que, apesar de deferir as provas pedidas na inicial,
não as produziu e nem intimou o responsável para produzir as provas requeridas e deferidas pela comissão, inclusive. A comissão deferiu, não produziu e não oportunizou que o gestor produzisse tais provas. Segue o voto do senhor vereador, o voto divergente. Esta comissão, além de inverter o rito lógico de todo e qualquer processo administrativo, pois elaborou o parecer final antes de o responsável pelas contas apresentar sua defesa final, depois da apresentação da defesa preliminar, não o intimou o prestador das contas, no caso, o gestor, para os demais atos praticados no presente procedimento. E ele conclui entendendo pela nulidade absoluta do mesmo. E ele faz isso estribado na jurisprudência dos tribunais. Está reproduzido aqui na defesa final, para os vereadores que não tiveram a oportunidade de lê-la. Está aqui a jurisprudência extraída do voto divergente, que diz: administrativo, rejeição de contas. Configurado o dissídio com base tal, administrativo, ex-prefeito, contas públicas pela Câmara, parecer apreciação do judiciário, cabimento. O ato de rejeição das contas de ex-prefeito pela Câmara de Vereadores, com apoio do parecer técnico do Tribunal de Contas, é de natureza administrativa, e como tal, e ele segue, e conclui no seu voto, por sinal brilhante, lhe dou os parabéns pela elaboração do voto, o senhor foi contundente, veraz e justo, ao concluir que atentem, senhores vereadores, o voto divergente à conclusão. Como se deflui do parecer da comissão técnica, da qual discordamos no presente voto, o digno relator das contas, ao repetir os termos e apontamentos do quanto consignado no parecer prévio do TCM sobre as contas prestadas, omitiu-se, ou seja, deixou de motivar o seu ato, deixou de motivar a conclusão do relatório sobre as contas. Bem como deixou de apontar, palavras dos vereadores, de um colega de vocês, deixou de apontar por que inexistentes os atos dolosos de improbidade e as ocorrências de graves irregularidades insanáveis nas contas prestadas. Elementos que, e aí todos sabem, que rejeição de contas para, inclusive, proporcionar possível inelegibilidade, tem que ter a prática do ato doloso de improbidade administrativa, ou seja, a vontade livre e consciente do agente político praticar o ato, e mais, esse ato tem que causar lesão ao erário ou lesão aos princípios do direito administrativo, aos direitos constitucionais. E o parecer aponta nesse sentido, da inexistência de lesão ao erário, na inexistência da configuração do ato doloso de improbidade administrativa, na inexistência de apontamento, na inexistência de fundamentação por parte do relatório final da comissão sobre tais requisitos. E ele conclui dizendo, e nós concordamos porque é estribado na jurisprudência e na lei, que para a rejeição das contas tem que configurar essas hipóteses. Não configurando, as contas devem ser aprovadas. Ainda mais no caso concreto, senhores, que o parecer final da comissão, o relatório final, não passa de uma mera reprodução ipsiliter, repito eu, do quanto consignado no parecer do Tribunal de Contas. Então eu pergunto, cadê, senhor relator, a motivação para a rejeição das contas? O que lhe motivou a transcrever os fundamentos e as razões de decidir do Tribunal de Contas dos municípios e concluir em sentido totalmente oposto ao que o TCM concluiu? Qual foi a motivação? E pergunto qual foi a motivação, não é por curiosidade própria, não, é porque a lei reclama que assim seja explicitada a devida e necessária motivação sobre as contas. E no ato aqui hoje em julgamento,
no parecer da Comissão de Finanças, não há esse elemento. Portanto, a teodo, quanto previsto no artigo 93 da Constituição Federal, esse ato é nulo de pleno direito. E, sendo nulo de pleno direito, você, Michel, que já foi vítima aqui de injustiça perante essa casa, que já foi caçado aqui... Olha, plateia, por favor. Uma vontade apenas de lhe apear do cargo, inclusive chegou a ficar afastado, o suplente assumiu, você que já foi vítima de injustiça, de atos que não foram devidamente motivados, de atos que não foram devidamente fundamentados. Eu pergunto, é possível rejeitar umas contas sem a devida motivação? Eu pergunto, e a comissão há de responder, houve motivação para a rejeição das contas? E eu pergunto ao conjunto de vereadores, há motivação para a rejeição das contas quando o que é apontado no parecer, que conclui pela reprovação das contas, não passa de uma mera cópia, me desculpe o termo, mera cópia, uma mera reprodução do quanto consignado no relatório do Tribunal de Contas, que, como todos sabem, foi pela aprovação das contas? Então, senhores, deixando a política de lado, deixando o sentimento de antagonismo político do que for, vocês aqui agem hoje como julgadores, como juízes fossem, por força da Constituição Federal e por força da lei orgânica. Portanto, eu quero que vocês reflitam e motivem seus atos. Se é para rejeitar, explicitem o porquê da rejeição. Não basta reproduzir o que o tribunal falou, que vai em sentido oposto à rejeição, para rejeitar. É necessária a motivação. Por isso, eu concluo a minha fala agradecendo a paciência de todos e